Olá, nossa ideia de gravar esse vídeo aqui hoje é da gente falar algumas questões sobre o impeachment, que tem tomado o noticiário aí desde tanto tempo, há mais de um ano que praticamente não se fala de outra coisa. Então a nossa ideia aqui é pegar algumas questões que estão rondando aí, tentar esclarecer, colocar alguns outros pontos de vista que eventualmente não são colocados pela grande mídia, vamos dizer assim, e, enfim, tentar ajudar, contribuir um pouquinho sobre o debate. Acho que uma das primeiras questões que é importante a gente ter claro é que quando a gente fala de impeachment, nós estamos falando de crime, crime de responsabilidade. Agentes políticos, como o presidente da República, governador, Estado, ministros do STF, enfim, eles podem ser punidos através de um processo que se chama de crime de responsabilidade. Nós utilizamos muito a palavra impeachment, mas é importante a gente deixar claro que impeachment tem a ver com crime, tem a ver com crime de responsabilidade. É um crime um pouco diferente dos crimes chamados de comuns, pelos quais o presidente, inclusive, pode também responder quando ele comete um crime em razão do cargo. Então, é um crime que está previsto na lei penal, ele está sujeito então, a crime comum, julgamento no STF. Mas além desses crimes chamados comuns, crimes que qualquer pessoa poderia cometer, mas que o presidente eventualmente comete em razão do cargo, em função do cargo, nós temos então o crime de responsabilidade, que nós utilizamos aí a expressão, a palavra inglesa impeachment. Crime de responsabilidade, ele é previsto na Constituição, lá no artigo 85, os artigos 85 e 86. E esses artigos da Constituição, eles tomam as competências que o presidente tem, as coisas que o presidente pode fazer, estão descritas lá no artigo 84, centralizado ali no artigo 84, e a partir disso, a própria Constituição lista algumas ações, mas de forma bem genérica, que configurariam um crime de responsabilidade, mas delega a definição, a tipificação desse crime de responsabilidade para uma lei. A lei que nós temos sobre crime de responsabilidade é a Lei 1079, de 1950. É uma lei bem antiga, é uma lei feita ainda sob a Constituição de 1946, passou aí por várias outras constituições até chegar à Constituição de 88, e ela teve o grande teste quando houve o julgamento do crime de responsabilidade do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Naquela ocasião, o STF foi chamado a falar mais de uma vez sobre essa lei e ele determinou que pelo menos uma boa parte da Lei 1079 ela teria sido recepcionada pela Constituição. Ou seja, ao ser recepcionada pela Constituição, o que o STF está dizendo é aquela norma, mesmo feita antes da Constituição, ela é compatível com a Constituição. Alguns ajustes aqui e ali precisaram ser feitos, mas no geral o STF vai afirmar a compatibilidade praticamente total da Lei 1079 de 1950. Então, é a lei que rege efetivamente o impeachment e não só o crime de responsabilidade do presidente, mas, como eu disse, também, eventualmente, de outras autoridades. Quando a gente fala no processo de crime de responsabilidade atual que está hoje tramitando na Câmara dos Deputados, é importante a gente destacar algumas questões. A primeira coisa é que, quando a gente fala em crime de responsabilidade, nós temos uma tipificação legal. É a Lei 1079 que diz o que é crime, prefeito de crime de responsabilidade e, por exclusão, o que não estiver explicitamente tipificado na Lei 1079 não pode ser considerado crime de responsabilidade. Pode ser um crime comum, pode ser, eventualmente, um crime até uma infração administrativa, pode ser uma violação a uma lei fiscal, pode ser qualquer outra coisa, mas que se não estiver explicitamente colocado na Lei 1079 como crime de responsabilidade, não pode levar ao impeachment do presidente. Por mais que você não goste, por mais que você eventualmente tenha críticas a um presidente da República, é importante destacar que o processo de impeachment ele não tem a ver com popularidade de governo, impeachment não tem a ver com as relações que eventualmente um presidente ou um partido tenha com determinado governo de outro país, seja ele de que coloração for, seja ele um outro país democrático ou não. Impeachment não serve
para questionar isso. Impeachment não serve para tirar um presidente porque a economia vai mal, porque houve algum revés econômico. Impeachment não serve quando, enfim, aumenta a inflação ou aumenta o desemprego, a popularidade, como eu disse, cai, o risco do país aumenta, a classificação do Brasil por agências internacionais eventualmente cai. Nada disso é razão para o impeachment. Como estou dizendo, nós temos que seguir a lei. Uma questão que é muito importante, por isso eu estou insistindo nisso, é que ou nós temos um Estado democrático de direito, que significa um Estado regido por normas, regido pela Constituição e pelas leis, e é que essas leis e essa Constituição se constituem num arcabouço democrático, ou então nós não temos nada. Todos os poderes, sejam ele executivo, legislativo e o próprio judiciário, Ministério Público e qualquer outro órgão que se relacione com a justiça, eles derivam o seu poder, eles derivam as suas competências da Constituição e das leis. Se algum desses órgãos age em desacordo com a Constituição ou as leis, passando por cima, seja sob que argumento for, então nós não temos mais Estado de Direito. Então nós não temos mais nem Estado, muito menos Estado Democrático de Direito. Portanto, nós não podemos confundir impeachment com moção de desconfiança, com o que existe em sistemas parlamentaristas, que é se um presidente, um primeiro-ministro, melhor dizendo, ele perde apoio parlamentar dentro, ele perde o apoio da base que eventualmente constituía ali uma coalizão de partidos, é aprovada uma moção dentro do parlamento e é destituído esse primeiro-ministro. Dependendo do sistema parlamentar, pode haver inclusive uma queda geral, ou seja, eu convoco novas eleições gerais para a escolha não só de um primeiro-ministro, mas na verdade esse primeiro-ministro vai ser retirado de dentro da nova composição do parlamento. Se há simplesmente a formação de uma nova maioria dentro do parlamento, essa nova maioria elege um novo primeiro-ministro. Mas não é isso que nós temos. Nós temos um sistema presidencialista. E nesse sistema presidencialista, tirar um presidente, tirar um chefe de Estado, um chefe de governo do seu cargo é algo muito sério, é uma questão extremamente traumática para as instituições. Não é algo que você possa fazer, como eu disse, simplesmente por uma questão de política, simplesmente por uma questão de gosto político. É importante a gente destacar, portanto, que o crime de responsabilidade, como crime que ele tem também uma natureza jurídica. É claro que o processo de impeachment ele passa também por uma questão política. A gente pode dizer, como normalmente o direito constitucional vai dizer, que o processo de impeachment ele tem uma dupla natureza. Ele tem uma natureza jurídica e ele tem uma natureza política, mas ele também é jurídico, portanto. E a juridicidade dele, que é algo sobre o qual nós podemos controlar, existem mecanismos judiciais, jurídicos para o controle da parte jurídica desse processo. É sobre isso, então, que muitas críticas vêm sendo feitas à forma como esse processo vem sendo conduzido. Porque, na verdade, você não pode considerar esse processo simplesmente como algo político. Fosse ele algo meramente político, nós poderíamos ter uma moção de desconfiança, e não é isso que a Constituição diz. A Constituição vai dizer que a retirada de um presidente da República depende de um processo, depende da caracterização jurídica que satisfaça, portanto, a lei e a Constituição para que haja essa destituição do presidente. Não vai dar tempo de a gente falar nesse vídeo, eu espero que a gente possa falar nisso em outros vídeos, mas só para a gente finalizar, é importante então deixar claro que nenhuma das alegações que foram feitas para o processo original, para o procedimento original do processo de impeachment que atualmente tramita na Câmara, nem sequer as questões alegadas pela OAB, nenhuma delas configura tecnicamente crime de responsabilidade. As chamadas pedaladas fiscais, elas podem configurar uma questão envolvendo a lei de responsabilidade fiscal. Elas podem, eventualmente, gerar um problema do ponto de vista orçamentário, fiscal, uma irregularidade dessa natureza, mas não configuram um crime de responsabilidade. Não há uma tipificação,
na Lei 1079 de 1950 que possa caracterizar essas situações como crime de responsabilidade. Da mesma forma, os chamados decretos não enumerados também não configuram crime de responsabilidade, uma vez que não há qualquer previsão constitucional nesse sentido. Tanto as pedaladas fiscais, que não vou dar tempo de a gente explicar aqui agora, mas como os decretos não enumerados, são questões que fogem da tipificação legal e, portanto, ao não constituírem um tipo específico para o crime de responsabilidade, não podem levar tecnicamente ao crime e à aprovação de um processo de impeachment. Bom, é isso. A gente vai ter outras oportunidades de discutir mais outras dessas questões mais à frente. Por enquanto, ficamos por aqui.